1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4 em diante. Todos encontraram? Amém? Diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor, ele não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Irmãos, nós vamos abordar aqui nesses versículos algo importante que você precisa levar primeiro para com a sua vida com Deus, porque a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, para depois a gente conseguir amar o próximo. E se a pessoa não tem esse comportamento, ela não terá uma maturidade espiritual. E até para a pessoa ser realizada na vida sentimental, ela ser realizada na sua vida conjugal, no seu casamento, essa pessoa precisa adquirir a maturidade espiritual. E essa maturidade, ela vai sendo adquirida com o passar dos anos. Então você que começou um relacionamento e até já se casou, você vai ver que a maturidade de um casamento é adquirida com o passar dos anos, com as experiências vividas, no dia a dia, dos comportamentos, das lutas vencidas, das batalhas travadas. Assim se vence. E olha o direcionamento de Deus aqui para a nossa vida. Deus ele vem relatando, ele fala assim: olha, existem umas qualidades que só existem no amor. E quando a pessoa procede em amor, ela também vai ter essa maturidade de saber que todas essas qualidades e características, elas estão ligadas à pessoa de Deus. Porque na verdade Deus é o que? O amor. Então a existência do amor, de você querer bem a pessoa do seu lado, está e existe porque existe em Deus. Então esse sentimento do amor, ele vem de Deus. Mas na verdade o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. O amor ele está ligado a Deus. O próprio Deus é o amor. Por isso que a maturidade espiritual faz uma pessoa ser feliz na vida sentimental, faz uma pessoa ser feliz no seu casamento, faz a pessoa conseguir levar o seu casamento por toda a vida e cumprir aquilo que diz as Escrituras. O que uniu ali Deus não separa o homem, e cumprir também que a única coisa que separa um casal é a morte, ou seja, levar o casamento por toda a vida. Então, se você está para fazer a escolha de se casar, ou você é solteiro e você tem buscado uma pessoa, ou você é viúvo e tem o sonho de se casar novamente, de reconstruir essa área, a vida sentimental, saiba que é necessário haver o que? A maturidade espiritual em primeiro lugar.
Porque se a pessoa ela for imadura ou infantilizada na vida sentimental, ela vai sofrer muito, irmãos. E ela ali vai sofrer desnecessariamente. Ou seja, ela vai passar por situações que ela não precisaria passar no seu casamento ou na sua vida conjugal. Por falta de quê? De maturidade. E a primeira maturidade que Deus espera que cada um adquira é a maturidade espiritual. Porque quando a pessoa ela tem a maturidade espiritual, ela não vai enxergar o cônjuge ali simplesmente como alguém que é uma parte dela. Porque a Bíblia diz que quando a pessoa se casa, eles se tornam o quê? Uma só carne. Mas ele vai entender, ela vai entender, olha, essa pessoa que está do meu lado aqui é uma alma. E ela não precisa ir para o céu. Ela também precisa viver o plano da salvação. Então a maturidade espiritual faz você viver a sabedoria de Deus dentro do seu casamento. Faz você viver a sabedoria de Deus dentro do ambiente de família. Então, o que falta muitas das vezes para casais, para casamentos e até para pessoas que desejam realizar o sonho de se casar é a maturidade espiritual. É aquela responsabilidade de entender que Deus precisa estar em primeiro lugar, que é necessário ouvir a voz de Deus, a voz da palavra, o direcionamento que Deus dá. Tomar cuidado, irmãos, ali para você não dar abertura dentro da sua vida, na sua mente, no seu coração e até dentro do seu casamento ou dentro do seu relacionamento a coisas ou a hábitos ou a práticas que estão totalmente fora da palavra de Deus. Então é necessário a cada um observar isso. Então a Bíblia ela fala assim, ó, o amor é sobretudo, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Então, ali, algo que pode destruir ali o relacionamento, destruir uma boa convivência, é se você não entender o que diz aqui em 1 Coríntios 13. Quando a Bíblia fala que o amor é sobretudo, porque o amor ele está ligado a quem? A pessoa de Deus. E Jesus foi quem sofreu por nós, para que a gente não precisasse mais do que sofrer. Então existem momentos, irmãos, talvez dentro do amor ou dentro do relacionamento, que não são momentos tão fáceis assim. A gente costuma dizer que a gente é pastor, pregador do Evangelho, pregador da palavra, a gente diz que o casamento ele não são somente flores ou rosas ali o tempo todo, porque toda rosa ela tem o quê? Ela tem espinho. Então existem dentro do casamento ali momentos de dificuldade ou momentos ali de adversidade, aonde uma das partes não vai estar muito bem, mas é por isso que a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Porque se for dois e um cair, o que acontece? O outro que vai ajudar o quê? A levantar, vai ajudar o quê? A fortalecer o outro. Então é melhor ser dois do que um. Ou seja, é melhor a pessoa ali, se ela ali tem um sonho de casar, tem um sonho de viver ali em família, e tem um sonho ali de realizar-se na vida sentimental, é melhor que ela se case, que ela se dê no casamento, mas dentro do que a Bíblia ensina, na santidade, dentro daquilo que Deus mostra, primeiro diante dos homens, que é o casamento civil, e depois diante de Deus, que é na igreja, ali apresentado diante do Senhor. Mas tudo isso, irmãos, na decisão que certa, porque ali vai ser cumprido. Deixou ali pai e mãe, ensinar a sua mulher, e tornarão-se uma só carne. Mas é necessário entender que dentro do casamento não existe só flores, existe também o tempo da adversidade.
Ele não tem cuidado de necessidade, ou da dor, ou do sofrimento. Como que a pessoa ela vai reagir? Ela deve reagir com a maturidade espiritual. Ela deve agir como uma pessoa que é madura, não uma pessoa imatura, que ela enxerga o sofrimento dela, mas não vê o sofrimento da pessoa que está do lado dela, que acompanha ela. Ou ela acha, ou ela pensa que é só ela que sofre por aquela situação que está sendo passada ou vivendo. Então, quando a pessoa realmente é casada, irmãs, ela precisa entender que ela não é uma só pessoa, mas que eles são um só, unidos os dois, juntamente. E ali precisa-se que os dois andem em mesma unidade, em mesma comunhão, e todas ambas as partes em maturidade espiritual. E aqui diz: é sofredor, ele também é benigno. Ser benigno é a pessoa trazer a qualidade de ser um praticante ali do bem. Você já parou para pensar que talvez muitos resultados dentro do seu próprio casamento, dentro do seu ambiente de família, você não alcance, porque muitas das vezes você tem dificuldade de praticar o bem com as pessoas dentro da sua casa? Irmãos, e praticar o bem deveria ser a coisa mais fácil de se fazer uma pessoa que é cristã e recebeu Jesus na condição de Senhor e Salvador. Mas tem pessoas que têm dificuldade, principalmente quando elas se sentem afligidas por algo que elas estão vivendo. Aí elas pensam: vou fazer o bem para essa pessoa, ele não faz o bem para mim, eu vou ali agir de vontade dessa pessoa, mas ele não age do bem comigo, ele não faz a vontade para mim. Então, muita gente, irmãos, tem dificuldade dentro do seu casamento de ser uma pessoa benigna, um praticante do bem. Ela se esquece que ambos são uma só carne. Então, quando você maltrata o seu cônjuge, você está maltratando a você mesmo. Quando você se irrita com o seu cônjuge, você está se irritando com você mesmo. Você se esquece que vocês são uma só carne. Quando você tem certos comportamentos fora da palavra com o seu cônjuge, você está traindo a si mesmo, ou você está pegando consigo mesmo, porque você se esquece que vocês são uma só carne. Quem separa vocês é só só a morte. Tem gente que tem dificuldade de fazer o bem para si mesmo. Quando você não faz bem dentro do seu casamento, você não está fazendo bem para si mesmo. Aí tem gente que se casou e pensa assim: se eu estiver feliz, ele estiver sofrendo, se eu estiver bem, ele estiver animal, cada um com a sua vida. Então você está destruindo o seu próprio casamento. Você está destruindo a sua própria família. Você está destruindo o seu próprio lar. Então a benignidade é uma característica para quem já é maduro espiritualmente. Olha, quem é imaturo, quem não é maduro, vai ter certos comportamentos dentro de casa que, em vez de trazer o seu cônjuge para a presença de Deus, você faz só o quê? A afastando. E talvez ele não veja em você essa vontade de fazer o bem dentro do casamento. Talvez ele veja você cheio de contenda, de briga, de discórdia, de divergência. Talvez ele não veja, ou ela não veja dentro de você aquilo que a Bíblia explica que é o certo, irmãos. Só que tem gente que não observa isso. Aí tem aquela vida da igreja com Deus maravilhosa, mas quando é para viver Jesus dentro de casa, no casamento, quando é para viver Jesus dentro do ambiente de família, na vida conjugal, quando é para respeitar a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo
dentro do casamento, no ambiente de família, talvez a pessoa não faz. E quando a gente não faz isso, é sinal que falta maturidade espiritual. Por isso muitos casamentos se dissolvem com o passar do tempo, falta de maturidade. Aí continua e diz assim: olha, o amor não é invejoso. Pastor, o amor não é invejoso? De jeito nenhum. Ó, eu falei, o amor está ligado na pessoa de Deus. Imagina alguém que está ali dividir, comunicar-se, se relacionar bem é Deus. Tanto que Deus, você sabe que Deus ele é 3 em 1, ou único, né? Mas 3 em Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus o que? Espírito Santo, uma ligação que perfeita. E eles juntos, eles o que? Combinam em tudo, ou seja, uma mesma fé, uma mesma unidade, uma mesma o que? Concordância. Quando Deus criou o casamento, quando Deus instituiu o casamento, quando Deus instituiu a família, é para ela andar o que? Ligada. É para o casal o que? Andar o que? Ligado. Em mesma fé, em mesma concordância, em mesma comunhão, em mesma o que? Unidade. Por isso que Deus ele fala, o que Deus uniu, não separe quem? O homem. Então, tipo assim, se Deus uniu, não tem como o ser humano dar separar. Quem separa é a morte, ou seja, é a ligação. A ligação que? Espiritual, que existe dentro do casamento. Por isso que a gente fala que casamento é coisa séria, irmãos. Casamento é para a pessoa que tem maturidade espiritual. Por isso você não pode, sabe, por aí você quer solteiro, escolher qualquer pessoa, irmãos, para se relacionar. Ou ali, pastor, porque eu queria, me agradou os olhos, tem uma aparência legal. Casamento a gente não escolhe, irmãos, não é só por isso, é uma ligação. Imagina, é para você levar para toda o quê? Para toda a vida. Será que você está ali disposto a suportar não somente as qualidades, porque toda pessoa tem muitos defeitos, mas todos os defeitos que aquela pessoa tem, você está disposto a suportar? Você está disposto a lutar por aquela pessoa? Você está disposto a pagar o preço por aquela pessoa dentro do casamento que você está vivendo? Tudo isso você tem que pensar. Quando você, antes de você fazer a escolha de dizer sim. É por isso que a gente fala, né, que o namoro ele começa, mas da mesma forma que o namoro ele pode dar em casamento, ele pode terminar em término, pode se acabar também. Ou seja, assim como a pessoa ela está iniciando um relacionamento, não quer dizer que ela ali conhecendo aquela pessoa, é porque aquela pessoa que ela vai se casar. Namoro é para a pessoa que observar se a pessoa está na mesma fé, se a pessoa está na mesma comunhão. É por isso que no namoro a pessoa deve manter a santidade. Porque ela está na fase da observação. Ela está observando, ela vai conhecer pai e mãe, ela vai conhecer a família, ela vai conhecer ali, né, os pais. Porque se ela manter a santidade no namoro, e quando ela vê, ela está lá namorando 1, 2 anos, 3 anos, e ela viu que aquela pessoa não é para ela, se ela não ter a santidade, ela vai terminar e ela vai ser livre. Só que se a pessoa ela começa, e ela passa na frente de Deus, e ela tem comportamentos e passa na frente de Deus, até se ela quiser, ali irmãos, terminar, ela ficar ali na rua, ela não vai saber, pensar, nossa, mas eu fiz isso errado, e ela não vai saber como agir. E talvez ela entra dentro do relacionamento e depois ela sofre, porque ela passou na frente do que era para ser o quê? Feito e ensinado. Deus queria isso. Por isso que a gente fala que namoro, não quer dizer que a pessoa namorou que ela vai casar, mas a intenção do namoro é para casar. Mas não quer dizer que vai terminar em casar? Casamento. É por isso que é necessário manter a santidade.
santidade, para quem está solteiro, para quem está na busca, né, da pessoa amada. Por isso é necessário manter a santidade, para depois você não precisar fazer escolhas por causa de erros que você mesmo cometeu. Deus não quer isso. Se Deus ensina a pessoa a manter a santidade, se guardar por casamento. Isso aí você tem que passar para os seus filhos, passar para o adolescente da sua casa, passar para o jovem, né, que talvez ainda é imaturo. Amém, povo de Deus, que ainda não tem entendimento, está ali amadurecendo, está começando a conhecer a vida. Você tem que ensinar os seus filhos, os seus netos, olha, se guarda, se resguarda, tanto para o menino, tanto para a menina. Amém, povo de Deus, que a gente está vendo o mundo meio virado, aí tem pai e mãe que acham assim, mulher não pode ter esse tipo de comportamento. Ninguém pode, não, nem uma das partes. Ambas as partes precisam ser o quê? Se guardar no casamento. Porque, como a pastora mesmo falou, se lá na frente ele ou ela falar, não é essa pessoa que eu quero me casar, ele sai livremente. Se aquela pessoa falar, não é essa pessoa que eu quero me casar, o pai, mãe, eu decidi, não é essa pessoa, porque eu realmente não consigo viver com os defeitos dela. Aí a pessoa sai livremente. Ela sai livre, irmãos. Por isso a importância da pessoa se guardar. E quando a pessoa pastora já casou, aí como a pastora falou, o separo do casal é o quê? A morte. A gente não pode pegar os costumes do mundo, irmãos. Porque tem muita coisa no mundo que você vai ver que não são agradáveis diante de Deus. Né? Tanto que quando perguntaram para Jesus acerca do divórcio, Jesus ele fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quem deu a carta de bisquite a vocês foi Moisés, mas foi por causa da intolerância que vocês têm, das práticas erradas que vocês têm. Mas a minha vontade não é essa. Jesus está querendo dizer, o que a vontade de Deus é que o casal vá unido até o quê? Até a morte. Que o casamento dure para todo o quê? Para toda a vida. A vontade de Deus é isso. Amém, povo de Deus? Então, o casamento é uma escolha o quê? Séria. O casamento é uma escolha o quê? A ser aceitada. O casamento é uma escolha ali verdadeira, que a pessoa ela faz para ser o quê? Feliz? Não, para fazer a outra pessoa feliz. Porque quando você faz alguém feliz, você também é feliz. Amém, povo de Deus? Tem gente que pensa, pastora, eu vou casar para ser feliz. Não, você vai casar para você fazer o outro feliz. E ele sendo feliz, você também vai ser feliz. No dia que você entender que vocês são uma só o quê? Uma só carne. Mas como que a pessoa vai entender isso? Quando ela tiver maturidade espiritual. Aí continua e diz assim, olha. Então o amor não é invejoso. Então a inveja não pode estar dentro do seu casamento. Tipo, o que é inveja, pastor? Eu vi o outro conquistar algo. Eu fiquei triste porque ele conquistou e eu não conquistei. Irmãos, pensa comigo, vocês não pessoa madura. Se o teu marido conquistou as coisas, irmão, você também conquistou. Amém? É uma só o quê? Uma só carne. Se a tua esposa, meu irmão, conquistou algo, você também conquistou. É uma só o quê? Uma só carne. O amor ele não é invejoso. Imagina a pessoa pensar assim, que raiva, nossa, meu marido, a minha esposa realizou e eu não realizei. Ele chegou e eu não cheguei. Ela alcançou e eu não alcancei. Está repreendido em nome de Jesus. O amor não é o quê? Invejoso. É quando a pessoa não entende que vocês ambos são o quê? Uma só o quê? Uma só carne. E lhe falta maturidade espiritual. Tem gente que fica com teimosia, irmãos, e briga no casamento. Aí fala assim, porque você quer realizar o seu sonho e você não quer deixar ele realizar o dele. Irmãos, se você entendesse que quando um
realizando. O outro também está realizando. Quando um conquista, o outro também está conquistando. Vocês são uma só o quê? Uma só carne. Isso para quem já é o quê? Casado. Por isso que a gente fala, a gente vai ser vou casar para que a partir do momento que eu casar eu realizar os meus sonhos. Não. Realize os seus sonhos e depois você se case. Certo, pastor? Sim. Porque quando você casar, você vai começar a realizar os sonhos da outra pessoa. Ou os sonhos de vocês o quê? Juntos. Mas não somente o quê? Você. Amém, povo de Deus? Então, se o teu negócio é casar para realizar os seus sonhos, o pastor vai falar o contrário. Realize os seus sonhos primeiro e depois o quê? Se case. Porque aí te falta maturidade. Quando você adquirir a maturidade, você se casa. Porque aí você vai começar a realizar os sonhos um dos outros, ou vai realizar os sonhos de vocês juntos. Então o amor ele não é o que? Invejoso. Aí diz, o amor não trata com leviandade e não se desobedece. O amor ele não é leviano, irmãos. O amor ele não é ali alguém que vai andar com desrespeito ou vai tentar enganar o outro. Não, irmãos. Isso é tudo característica, né, que o mal quer introduzir dentro do seu casamento ou dentro do seu relacionamento. São igual ervas daninhas. Imagina uma plantação. Imagina um jardim bem plantado, florido, irrigado, ali com plantações. Aí você vai todo dia para cuidar. Né? A gente gosta de cuidar de coisas. Eu lembro quando eu era criança, que minha mãe lá em casa ela tinha cozinha. Aí eu lembro que todo dia ela ia lá para cuidar das cozinhas. Aí tinha tanto de coisa. Eu pegava uma parte do jardim para cuidar das coisas. Ela gostava de mexer com rosas quando a gente era criança. E a rosa ela tem muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado com a rosa. Tem uma rosa, né, que ela é branquinha, tem uma que é cor de rosa, mas tem uma que é escurinha. Ela é chamada príncipe. Já deve ter visto falar. Irmãos, essa rosa, ela tem que ter um cuidado específico, diferente, senão ela morre. Aí eu lembro que essa rosa, a príncipe, que ela fica vermelha e durante o período do dia ela fica negra e depois ela fica vermelha. E ela tem um cuidado especial. Até na plantação dela você planta junto com as outras para não sufocar e ter um cuidado especial com ela. E você tem que colocar ela ali separada. Ela é chatinha igual a orquídea. A orquídea também ela tem todos os sistemas. A orquídea tem que colocar madeira para ela gosta de terra, ela gosta de luz, ela gosta de iluminação. E eu me lembro na infância que a minha mãe ela tinha uns lugares separados ali no jardim das plantações de rosa, e essa príncipe ela sempre ficava separada, porque ela teve um cuidado especial. Irmãos, no casamento é assim também. É como um jardim bem plantado, um jardim bonito, que você planta mais, você tem que cuidar. Só que requer o quê? Muitos cuidados. Tem momentos, irmãos, que requer muito o quê? Sabedoria. Tem momentos que vai tentar ali a leviandade, vai tentar entrar. Aí você vai começar a ser leviano com você mesmo. E você se esquece que o casal é uma só, uma só carne. Aí vem aquele sentimento, eu não vou respeitar essa pessoa, não. Eu não vou tratar essa pessoa bem, não. Tal, né? Só tem gente que não sou casado, minha esposa está bem, meu marido está bem. Não seja leviano no seu casamento. Lembre que o seu jardim foi bem o quê? Plantado. E ele precisa ser o quê? Cuidado. E vai ter momentos da vida, irmãos, que você vai ter que cuidar bem. Para o seu casamento não ser destruído. Então não deixe entrar nada que é leviano. Nada que pode destruir o seu casamento.
nada que pode destruir a sua família. Não permita que nada, irmãos, que é do mundo entre para dentro do seu casamento. Isso é maturidade espiritual. Pastor, qual é o exemplo do casamento para ser seguido pelo exemplo bíblico, irmãos? Qual é o melhor exemplo para se seguir dentro do casamento? É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia relata. Não é o conselho do fulano, é o que a Bíblia o que diz. Como que o casal deve se portar? Uma palavra de Deus ensina. Como que deve ser o casamento da vida conjugal? Como que a Bíblia o que mostra ensina. Não tira a liberdade, aquilo que não convém, desistir. Aquilo que você vê, não, isso aqui é uma coisa do mundo, isso aqui é uma coisa das férias, ó, o casal fulano de tal faz, o outro faz, mas eu não sou canal mudando, você não vou ter meu casamento, eu quero meu casamento destruído. Isso é maturidade espiritual. Há um trai, o outro trai, há um casa ali que descasa amanhã, um casa ali e outro descasa ali, e casa com o outro, e casa com o outro, um acha que pode ter 2, 3, 4. Não, irmão, isso não é para a pessoa que é de Deus, não. Isso não é para a pessoa que conheceu a verdade. Seu casamento é como um jardim que igual a Rosa falou, lembra da Rosa Príncipe, ela precisa de um cuidado. Tem casamentos que são assim. Tem fases de casamentos que são assim. Que precisam de um cuidado maior. Que precisam de um cuidado mais abrangente, irmãos. Certos horários. Uma dedicação maior. Você pensar assim, falar, não, isso aqui não pode ter esse tipo de comportamento, não. Se uma pessoa fica ferida, a pessoa fica chateada. Quando a pessoa não adquire maturidade, se a pessoa é imatura, você vai ter que ser madura para ela. Porque você fez a sua escolha, não fez? Você conhece muita gente, mas quem faz a escolha é você. Não é assim? Deus te deixa escolher. Deus me deixa escolher, pastor. Mas junto com a sua escolha, vai todas o quê? Todas as marcas, todas as qualidades, mas também todos os defeitos. Deus ele te mostra com quem se encaixa com você. Mas a escolha quem faz é você. É, pastor. Por isso que é necessário ter maturidade espiritual. Então aí diz, olha, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Então no amor a pessoa não pode se sentir superior ao outro. Ela pensa, você sem mim, você não é ninguém. Mas eu sem você, eu continuo vivendo. Aí a pessoa tem a habilidade de sofrer e ela pensa, se um dia você não está, não vai nem fazer falta não, eu continuo vivendo. Tem gente que fala assim, não sou mais eu. Aí nas brincadeiras que muitas das pessoas pensam que não fere o cônjuge, né? Aí ele fala assim, se você faltar, ele vai nem fazer falta para mim. É triste, né, irmãos? É um sinal que nesse relacionamento não existe maturidade. E a pessoa não entende que ambos são uma só uma só carne. Observe isso. Aí diz, olha, o próprio Deus falando, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor também não é indecente. O que é não ser indecente? Imagina, você sabe que é decente. Você sabe que é decente. Imagina uma pessoa andando pela rua aí, sem roupa. Você olhar para a pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa é indecente. Saiu pelo meio da rua, né? Sem roupa. Indecente. O amor também é assim, irmãos. Ele não se importa com indecência. O que quer dizer? O amor ele tem o quê? Respeito. Saiba respeitar a pessoa que está ao seu lado. Você quer um casamento para toda a vida? Respeite a pessoa que Deus colocou ao seu lado.
ou a pessoa que você escolheu diante de Deus para estar ao seu lado. Respeite. Quem respeita? Não se importa com você. Você é casado? Casado. Amém? Tu és solteiro? Tu és solteiro. Está noivo? Está noivo. Amém? Todos nós temos que ter respeito. Está namorando? Então, respeito. Ah, pastor, eu sou viúvo. Sou viúvo. Tenha respeito, irmãos. Respeito no sentido do quê? Não vai um namoro para você, não. Você já está em uma certa idade, né? Deus pode trazer essa felicidade para você ser feliz nessa área. Não, não, irmãos. Se for para arrumar alguém, faz direito também. Casa direitinho também, povo de Deus. Respeita, usa a santidade, sim. A pessoa que está se relacionando com você, ela tem que ter a vontade de se casar, de se unir a você. Não vai tomar namoro para depois de você, em plena idade, irmãos, com o cabelo branquinho, ficar ali, irmãos, ali em rolo, em confusão, para depois perder a salvação, não. Seja uma pessoa sábia, amém, povo de Deus. A pessoa está com o cabelo branquinho, não fica, ou você fica ali só com Jesus, ou casa, amém, povo de Deus. Agora, uma boca, depois você ficar sofrendo até a melhor idade, não faça isso, não, amém, povo de Deus. Tenha sabedoria. Aí aqui diz, olha o que ele fala, não se importa com a essência, não busca os seus interesses, ou seja, não busca o interesse próprio, fica aí, tem que ser eu, o que está acontecendo do meu jeito, se não for do meu jeito eu não quero, então meu casamento não vai dar certo. Pastora, porque se não for do meu jeito, eu não caso. Não case. Porque não vai ser do seu jeito. É o conselho que eu te dou. Se não for do meu jeito, não casa. Então não casa, porque não vai ser do seu jeito. Amém, povo de Deus? Porque senão você vai fazer uma escolha e depois você vai se frustrar. Você vai ter que levar ela por todo o quê? Por toda a vida. Porque não é, né? Como diz assim, olha, não é na busca dos seus próprios o quê? Interesses. Mas sim dos interesses de ambos. Amém, povo de Deus? Da ligação do casal. Aí diz, olha, não se irrita e não suspeita mal. Ou seja, uma coisa não vive irritada, você vai instigar na vida. Cuidado com a época da minha, lembra da plantação de rosa? Que só disse o quê? A briga, confusão e discórdia. Não cuidado. A erva daninha, irmãos, ela é assim. Ela muitas vezes ela entra para destruir. Ela vem e ela destrói a plantação aos poucos. Ela vai comendo ali o carro, daqui a pouco ela vai comendo ali o taco, imagina a rosa sendo destruída. Daqui a pouco ela vai comendo as folhas. Daqui a pouco, irmãos, a rosa já é plantação que a rosa morre e morre todo o quê? A plantação. Aí depois tem que ficar lá jogando, né? Bem para tirar, né? E interessante a plantação de rosa, irmãos. Eu lembrei da infância. A plantação de rosa, ela é assim. Se você coloca com alguma coisa, por exemplo, pastor, eu gosto de jardim. Você planta rosa, aí você quer plantar uma outra árvore, quer plantar uma plantação rosa, não gosta. Não gosta, não gosta? Não gosta. A rosa gosta do ambiente dela, o quê? Sozinha, separada. Se for caçar plantar, deixa eu aproveitar aqui o jardim e plantar samambaia. Deixa eu aproveitar o jardim e plantar isso aqui. Deixa eu aproveitar aqui o jardim e plantar orquídea aqui no meio. Orquídea não vai gostar. Aí você fala assim, se eu plantar aqui no meio, pastora, pastor, eu vou plantar aqui. Pastor, um cravo, vou plantar aqui, pastora. Vou plantar juntinho aqui. Irmãos, a rosa não vai gostar. Ou seja, a rosa, muitas das vezes, ela gosta do espaço dela. Tem coisas que se você plantar no seu casamento, o seu cônjuge não vai o quê? Não vai gostar. Tem coisas que se você trouxer para dentro da sua casa, seu marido e sua esposa não vão o quê? Gostar. Tem certos comportamentos no mundo, irmãos, as pessoas trazem para dentro da família que destroem o casamento. É a erva que daninha, você está trazendo. A rosa não vai gostar. Porque o que é perfeito, irmãos, é que o que Deus fez, Deus uniu, não vai se adaptar. E vai vir o que? A destruir a destruição. Aí diz, olha, diz a palavra do Senhor,
não se importa com eles, não busca os seus interesses, não os interesses próprios, não se irrita e não suspeita mal. O amor verdadeiro também não é desconfiado. Vai ficar toda hora desconfiando da pessoa. Ah, por que você está agora? Ah, o que você fez? Ah, as coisas, eu já passei por uma situação que me leva a desconfiar. Mas você perdoou, pastor, perdoei. Você acertou com a pessoa? Acertei. Então tira a desconfiança. Amém, de Deus. Porque nenhum relacionamento perdura debaixo da desconfiança. Tira a desconfiança, amém, de Deus. Pare de suspeitar mal. Tem gente que fica igual, né? Igual telefone ambulante, né? Aonde você está? Você está com quem? O que você está fazendo? Ah, fulano falou comigo que você está na rua. O que você está? Você vai destruir o seu casamento. Um bom relacionamento, ele se constrói com a confiança. Amém, de Deus? Não suspeita não, tira a desconfiança. Você vai trabalhar o seu relacionamento. Aí diz, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então o amor, ele não é o que? Injusto, ele é verdadeiro. Não seja injusto, irmãos, seja verdadeiro. Errou, você tem que lembrar que vocês são uma só o quê? Uma só cara. Você se abre com a pessoa, aí a pessoa o quê? Te perdoa, vocês reconhecem, venciam da forma o quê? Mas pode ser justo. Ah, eu fiz uma coisa, pastor, não contei com o meu cônjuge e vai levando anos. Ah, pastor, eu tive um comportamento, não contei com o meu cônjuge e vai levando anos. O amor não é injusto, também de Deus. Ele é o quê? Verdadeiro. Ele não folga com a injustiça, mas ele vive o quê? A verdade. Amém? E o nosso maior exemplo é Jesus. Porque Jesus sempre foi verdadeiro para nós. E nem no maior sofrimento, irmão, de Jesus, que foi na cruz, Jesus ainda que perdoou a humanidade. Não quer dizer que você perdoou ele, que você não vai ser perdoado. Mas se você continuar ali com a injustiça, pode ser que os anos passem e a pessoa não esteja ali, irmãos, preparada para receber algo que você poderia ter relatado para ela há anos atrás. Talvez pode ser que ela até te perdoe, mas ela não queira continuar. É por isso que o amor não pode ser injusto, mas folga com a verdade. Cometeu um erro, irmãos, lembre-se sempre, vocês são uma só o quê? Uma só cara. Chega uma hora que o seu cônjuge vai perceber e vai saber. Por isso é melhor que o bom conselho. Amém, Deus? E consertar e seguir em frente. Aí tira o suspeito do mal, você ficar com a palavra da acusação, quem perdoa, não precisa ficar se lembrando, não precisa ficar lançando no rosto da pessoa, mas segue em frente, o amor de Deus. Irmãos, quando a pessoa tem o Espírito Santo e ela tem Deus como direcionador, o seu casamento, a sua vida, não tem como dar errado. Amém, Deus? O casamento é a escolha mais excelente que alguém pode fazer, é a escolha mais acertada, mas tem que ser vivido o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 3. Amém, Deus? Vamos aplaudir o Senhor.